Boa tarde, sejam todos bem-vindos ao nosso Vitrine Revista, quarta-feira, 28 de janeiro, meio de semana. Obrigada pela companhia, pela audiência. Seguimos juntinhos aqui na telinha da Tarobá até as 3 horas da tarde, sempre com o programa daqueles. E bora já conferir os nossos destaques de hoje. Gente, eu recebo aqui a nossa super advogada previdenciária, Carla Sanches, e ela vem responder as dúvidas de vocês, nossos telespectadores, sobre a aposentadoria. O legal é que você participa com a gente, né? É só mandar sua pergunta para o nosso WhatsApp, 991 22 2899, que já a Carla responde, viu? Eu também recebo o terapeuta e reprogramador biológico Maurício Valente. E hoje nós vamos conversar sobre o ciúme. Um sentimento por vezes polêmico, mas o que é o ciúme? E por que sentimos o tal ciúme? Já o Maurício conversa com a gente sobre este assunto, viu? Aqui comigo também o escritor e psicoteólogo, o pastor Magu. E a nossa conversa será sobre um livro de sua autoria, o livro Prisões Invisíveis e as Chaves para a Mentalidade Livre. Já a gente conversa mais sobre esse tema. Na cozinha, o superculinarista Matheus vai preparar e ensinar o passo a passo de uma sobremesa nordestina. Cartola é o nome da sobremesa, viu? É uma banana da terra grelhada maravilhosa. Vai mel, vai canela. Sinto que me dei muito bem nessa quarta-feira. O passo a passo, daqui a pouquinho. Fica comigo, nossa Vitrine Revista tá só começando. Tarobá, tá tudo aqui. Confia. Nós já vamos abrindo o nosso programa hoje, gente, tirando as dúvidas de vocês, nossos telespectadores, sobre aposentadoria, revisão de aposentadoria rural. Sim, minha senhora, pode mandar sua dúvida pra gente, viu? Se você tem alguma pergunta, não fica com ela, manda pro nosso WhatsApp, que é bem rapidinho, a Super Ju já vai separando as perguntas e mandando pra gente, viu? E a doutora Carla, claro, responde tudinho pra gente também. Doutora Carla, boa tarde, tudo bem contigo? Boa tarde, Patrícia, tudo ótimo. Boa tarde pra todo mundo que tá acompanhando a gente hoje. Bora esclarecer as dúvidas dos nossos telespectadores? Vamos lá. Então, bora lá. Nossa primeira dúvida de hoje, olha só, boa tarde. Pago o INSS como autônomo. Estou com problemas de saúde e não consigo trabalhar. Consigo algum tipo de auxílio, doença? O código do meu carnê é 1163. Dilze é o nome. Dilze, sim, o código que você está pagando dá direito a um auxílio-doença. Então, se eventualmente essa doença que você está aí sofrendo te traz uma incapacidade, se tiver documentação, pode fazer o pedido de auxílio-doença. É bem importante, Patrícia, informar que, assim, a maioria dos códigos dá direito ao auxílio-doença. O que talvez os códigos, dependendo do código que a pessoa paga, não vai dar direito a uma aposentadoria por tempo de contribuição. Mas o MEI, esse código que ela paga, 1473, que também é muito comum, dá direito sim a um auxílio-doença. Perfeito. Olá, o meu filho sofreu um acidente há 11 anos e está na cadeira de rodas. A lesão é definitiva. Ele tem um auxílio-doença, mas não consegue se aposentar. Como que eu posso proceder nesse caso? É a Marlene. Nesse caso, me parece que ele está com um auxílio-doença ativo, né, Patrícia? Infelizmente, nesse caso, a gente orienta sempre a você a levar a documentação, a cada perícia que ele for passar, indicando que não há uma possibilidade desse jovem, né, dessa pessoa se recuperar para o trabalho. Quando a pessoa está em auxílio-doença, a gente não recomenda que entre na justiça com um pedido de aposentadoria, porque pode correr o risco de até, às vezes, perder aquilo que já está ganhando. Então, infelizmente, a gente sabe que não é legal ficar passando por perícias, né? Mas esse é o processo que é comum. Até chegar um tempo em que o perito vai entender que ele não tem mais possibilidade de reabilitação e vai dar aí aposentadoria por invalidez, né? Ou aposentadoria por incapacidade permanente. Então, muito cuidado ao acionar a justiça, às vezes pode piorar aquilo que a gente já recebe, né? Então, sempre orientação de um profissional antes de tomar qualquer atitude. Isso aí. Tenho 65 anos de idade e tempo de contribuição para me aposentar. Tive um infarto e estou afastado. Eu consigo me aposentar? É o Jurandir. Se ele já tem tempo de contribuição suficiente e também a idade, que ele já tem 65 anos, ele pode sim requerer já uma aposentadoria, seja ela por idade ou talvez até uma por tempo de contribuição. Quando ele fala que ele infartou, eu não sei se ele está em atividade aí recebendo o auxílio-doença. Nesse caso, ele vai ter que fazer o protocolo da aposentadoria por tempo, porque o INSS vai analisar a aposentadoria, vai cortar o auxílio-doença dele e já vai implantar o benefício, que é a aposentadoria que ele vai receber para o resto da vida.
Então, muita gente acontece isso, que está aí ativo no auxílio-doença e daí tem os requisitos para outra aposentadoria. Então, você vai precisar acionar o INSS de novo. O INSS ele não vai ali falar, olha, né, ele conseguiu os requisitos, vou dar ali. Não, ele precisa entrar com o pedido do protocolo. Daí, agora, da aposentadoria. Perfeito. Boa tarde, eu tenho 4 hérnias de disco. Estou afastado há quase 1 ano. Tenho como comprovar. Será que eu consigo me aposentar? É o Wagner. Nesse caso, mais uma vez, a gente vai se valer aí dos documentos médicos, né, Patrícia, que essa pessoa tiver. Sempre a gente lembra, né, que estar doente não significa estar incapaz. As pessoas elas podem ter doenças ou limitações e continuar trabalhando normalmente. Então, por isso que o documento que o seu médico lhe dá é extremamente importante para a gente fazer o pedido aí de uma aposentadoria por invalidez. Então, na próxima perícia, peça para que esse médico coloque ali que a sua incapacidade permanente, que há muitas restrições, porque também tem que avaliar a profissão da pessoa, né? É diferente, por exemplo, talvez eu com problema de coluna, que trabalho um pouco mais sentada, né? E uma pessoa que trabalha como pedreiro, né? A avaliação é diferente. Então, a escolaridade, tudo isso é importante. Então, peça para o seu médico colocar certinho no laudo. Ó, essa outra pergunta acho que vai nessa mesma pegada, doutora Carla. Só que agora é a Jéssica, ó. Boa tarde, eu tenho lúpus e a doença já está afetando o coração e pulmão. Eu posso me aposentar por incapacidade? Eu tenho 29 anos de idade. Jéssica. Nesse caso, é extremamente importante que esteja descrito, né, isso no documento, né, Patrícia? Que essa doença já está num estado avançado, que está impedindo ela de trabalhar. Muitos casos de lúpus a gente tem que a pessoa até tem dificuldade em fazer serviços de casa simples. Isso tem que estar documentado. Se o INSS não te dá aposentadoria, é possível fazer o pedido judicialmente. Estou afastada do trabalho há 3 anos. Eu tenho Parkinson e outros problemas de saúde. O médico disse que eu me enquadro como deficiente física. Eu tenho direito à aposentadoria? Tenho 59 anos. Nesse caso, quando ela fala de deficiência física, é possível, além do auxílio-doença que ela já está recebendo, talvez aquele novo pedido de aposentadoria, que é o caso da aposentadoria ao deficiente. Então, se ela tiver tempo de contribuição suficiente, a doença de Parkinson, sim, ela é considerada uma doença que dá para caracterizar uma deficiência e ela pode talvez já se aposentar. Então, eu oriento ela a procurar um profissional, né, um advogado, especialista da área, para fazer essa contagem de tempo. Porque pode ser que ela tenha direito e possa já pedir e não vai precisar ficar passando em perícias mais e vai estar aposentada. Perfeito. Tenho 15 anos de contribuição. Se eu abrir o MEI, quanto tempo mais eu preciso de contribuição para me aposentar? E qual a idade correta da mulher para se aposentar? Mulher é 62 por idade, né? Então, por idade, se você só tem 15 anos de contribuição, vai ser 62. Ah, mas posso me aposentar antes? Pode. Depende o seu tempo de contribuição. Porque tem mulheres aí que trabalharam muito cedo, vieram da roça e tem mais de 30 anos de contribuição. Talvez essa mulher vai se aposentar antes dos 62. E muito importante, a partir desse momento que você começa a pagar MEI, só vai ter direito à aposentadoria por idade. E tem diferença no ganho aposentar por idade e aposentar por contribuição e idade? Depende da contribuição da pessoa, Patrícia. Muitas vezes, a gente, depois principalmente da reforma da Previdência, quanto mais idade você tiver, provavelmente o seu salário de contribuição vai ser maior. Porém, tem casos em que a pessoa já quer se aposentar, tem muito tempo de contribuição. Então, pode parecer estranho, mas a resposta é depende. Vai ter que avaliar caso a caso, porque tem que ver o que essa pessoa contribuiu para o INSS. Então, tem casos, por exemplo, vou dar um exemplo, já que você perguntou, hoje, de um senhor que foi ao escritório, que ele tem hoje 60 anos de idade. E ele já tem tempo suficiente. Ah, mas e se ele esperasse até os 65? Não faria muita diferença na renda. Então, ele já pode dar entrada. Olha, legal, mas essa análise tem que ser com o profissional, né? Porque às vezes a gente confunde tudo ali na hora, a gente sabe muito bem o que é melhor, ainda bem que existem vocês. Sim. Boa tarde, eu tenho 54 anos e problemas na coluna. Eu tenho direito a me aposentar por invalidez? É a Joanira. Mais uma vez, precisa se valer o que seu médico está dizendo. Esse problema de coluna está impedindo você de trabalhar? Se a resposta é sim, é preciso pegar a documentação, laudos médicos, exames e fazer o pedido aí via administrativa. Primeiro no INSS. Negando, é possível fazer o pedido na Justiça. Mas, mais uma vez, Patrícia, a gente sempre frisa, a documentação médica para um benefício de incapacidade é muito importante.
você precisa ter documentação que comprove. Não basta você só falar que tem um problema. A gente brinca que, infelizmente, problemas de coluna, até judicialmente, é difícil de receber. Porque a maioria da população tem. Então, esse problema de coluna, ele tem que estar afetando demais o trabalho da pessoa. Nossa, poxa vida, né? Tenho 58 anos de idade, 19 de contribuição. Não estou trabalhando no momento. Eu tenho que continuar contribuindo para me aposentar? Bem, a escolha, se for uma mulher, ela já tem, tanto mulher e homem, ela já tem um mínimo de 15 anos, certo? Mas vamos fazer aí uma conta. Se for mulher e ela resolver que ela não vai mais pagar INSS, ela só vai se aposentar aos 62. E o homem, só aos 65. Só que ela tem, né, essa pessoa tem 58 anos de idade. E se nesse caminho, até ela chegar a essa idade, ela precisar de um auxílio-doença e ela parou de pagar? Aí não pode. Então, a gente orienta você a pagar. Ah, mas vou continuar pagando, eu acho que não vai valer a pena. Então, pague uma a cada 4 meses, a cada 3, mas, porém, antes de fazer qualquer simulação ou qualquer decisão, procure, mais uma vez, um advogado. Porque ele vai dizer, olha, realmente, você só pode pagar aí 3 por ano para se manter na qualidade de segurado que a gente fala. Porque muitas vezes a pessoa já tem o tempo e fala, vou parar de pagar. Só que sofre um acidente, precisa de auxílio-doença, chega lá na hora, o INSS não vai te pagar. Agora, essa aqui é com cálculos, Carla. Trabalho na área da saúde há 19 anos. Em tudo, eu tenho 27 anos de contribuição. Eu sou mulher e tenho 54 anos de idade. Quando que eu vou me aposentar? Nesse caso é muito legal, porque ela já está com 54 anos de idade e ela trabalhou na área da saúde. Quem trabalha na área da saúde, até 2019, pode aumentar o tempo de contribuição, porque essa pessoa está exposta, se for o caso, por exemplo, de uma enfermeira, a riscos biológicos. Então, provavelmente, ela está com mais de 30 anos de contribuição, com certeza, se até 2019 ela está ali exposta à insalubridade. Então, já é o momento de procurar um profissional para ver se já está dentro do momento ou se você pode esperar mais um pouquinho. Mas, no caso dela, como tem essa questão da exposição a agentes insalubres, a pessoa ela vai sempre se aposentar um pouquinho antes, porque vai comprovar que ela estava exposta, né? No caso do pessoal, né, da saúde, agentes biológicos, vírus, bactérias, pessoas que trabalham com ruído muito alto, ou mecânico, né, que está exposto ali a graxa, a óleo. Então, essas pessoas geralmente aposentam um pouquinho mais. E no caso dela, já está com 54, talvez ali está chegando já o momento. Tá quase. Doutora Carla, muitíssimo obrigada pela presença aqui no Vitrine Revista. É sempre uma honra, um prazer te receber por aqui, viu? Eu que agradeço sempre, Patrícia, a oportunidade. Até. E se eu não li a sua pergunta hoje, calma, que a nossa Super Juliana, a nossa produtora, ela separa todas as perguntas que vão chegando no WhatsApp, tá bom? Aí numa próxima vinda aqui da doutora Carla ou doutora André Benedetti, eles respondem todas as dúvidas pra gente. Bora agora para a cozinha do Vitrine Revista? É hora de conhecer o passo a passo de uma sobremesa nordestina que vai um ingrediente que eu amo, gente. Quer saber qual? Então aguenta aí que eu tô indo para a cozinha. E aqui comigo na cozinha, o super culinarista Matheus. Tudo bom, Matheus? Tudo bem, obrigado, Patrícia, pela oportunidade de estar no Vitrine de novo. Imagina, é sempre um prazer te receber por aqui, menino. Me conta, hoje nós vamos fazer a sobremesa que o nome dela é cartola, é isso? Cartola, Patrícia, cartola. Por quê? Porque, pessoal, quando vocês vão ver como é que ela vai ficar finalizada, a gente vai grelhar as bananas na manteiga e vai colocar uma fatia generosa de queijo grelhado por cima. Então esse queijo, junto com a banana embaixo, dá uma espécie de cartola mesmo, né? Que foram os antigos que colocaram esse nome. Que legal. Né? Que delícia. E pelo jeito fica uma sobremesa bem deliciosa, né, Matheus? Fica bem deliciosa, fácil, rápida e prática, gente. Sem frescura, sabe? Muito boa para o senhor, dono de casa, fazer para atender visita. Olha, e tudo mais, né? Comentávamos aqui nos bastidores, o Matheus falou, não, essa receita aqui, ela é fácil, ela é prática, eu gosto de trazer praticidade aqui no Vitrine, para quem está em casa, poder fazer coisas na cozinha sem complicar, né, Matheus? É isso? É verdade, Patrícia. Então, fechou. Como que a gente começa, então, a nossa receita? Conta. Bom, Patrícia, aqui nós temos banana da terra. Matheus, mas não tem banana da terra. Pode no seu mercado de preferência, pega banana nanica ou que a senhora tiver na fruteira, na geladeira, não tem problema. Eu trouxe banana da terra, eu achei no mercado. É que geralmente para culinária usa-se, né, a banana da terra, acho que ela é um pouquinho mais firme, talvez, Matheus? Alguma coisa assim? Isso mesmo, Patrícia, ela é um pouquinho mais firme na hora de grelhar ali, ela vai impedir que umedeça demais e impeça o nosso
a nossa caramelização, né, em cima da banana. Então, mas se o senhor não tiver banana, até pode fazer com normal. Aqui, gente, eu estou usando queijo Minas, padrão, que tem no mercado mesmo. Ah, Matheus, mas eu não tenho, tem mussarela. Posso usar também? Pode usar. Manteiga, tá? Uma colher de manteiga, 10 gramas de manteiga, para a gente colocar na panela e saltear a banana. Aqui nós temos raminhos de canela para chá mesmo, tá, gente? E mel. Então aqui tem 50 ml de mel, que dá umas 5 a 10 colheres de mel e um raminho de canela. Então a gente vai começar descascando essa banana. Certo. É importante que ela esteja não muito madura. Ela esteja no ponto mesmo, sabe, Patrícia? Para ela não derreter ali na nossa panela. Sim. Ficar bem firminha. Aí descasca a bichinha primeiro e depois ela já vai para a frigideira, Matheus? Sim, nós vamos aquecer a frigideira, fogo não muito alto. Uhum. Então a gente vai descascar a banana. Certo. Aí tira ali um querequequê. E qual que é o formato para ela? Pessoal, agora nós vamos cortar a banana ao meio, tá? Ao meio mesmo. Então a gente corta ela aqui. Maravilha. E nós já vamos fazer Repete o processo. com as duas. Ali já vai sair uma sobremesa. E aquela outra que a gente fez antes, Matheus, tá onde? Aquela que a gente fez pro Instagram. Patrícia, tá guardadinha? Tá guardadinha. Tá guardadinha. Gente, fica tão bonita a receita. Meu Deus do céu, já deu vontade de experimentar antes do programa terminar. Mas, todavia, no entanto, o negócio é experimentar no final do programa, então a Patrícia vai experimentar no final. Pessoal, reparem que eu estou usando um bowl aqui, mas se a senhora tiver uma lixeirinha, alguma coisa, pode colocar aqui. Eu estou colocando para otimizar a nossa organização e eu vou ligar o fogo. Para ir aquecendo a frigideira. Aqui nós estamos usando um fogão de indução. É aqui, né, Patrícia? Esse aqui e esse aqui. Esse aqui, isso. Então, aqui eu vou usar a potência 3 a 4, que seria o fogo médio da senhora no fogão de chama mesmo. Tá? Aqui a gente vai colocar uma colher de manteiga. Aí o pessoal de casa vai perguntar assim, mas Patrícia, tem 2 frigideiras aí no seu fogão. O que o Matheus vai aprontar na outra frigideira? Pessoal, tem uma dica aqui importante e muito boa para você, dona de casa, que gosta de inovar com pouca coisa. Mel. O nosso mel aqui, nós só vamos esquentar, nós não podemos ferver, Patrícia, o mel. Ah, é? Porque perde propriedade e é cancerígeno, assim que ferva o mel. Deus Desde que a gente esquente ele, não. Então tá. Então a gente coloca ele aqui, vamos acender o fogo também. É esse aqui. Daí só aumentar. Você quer médio também, Matheus? Pode ser no 4, tá ótimo. Aqui eu vou aumentar um pouquinho pra Ficar gente... bem atento pra ele não ferver, aquela. Ele falou o negócio e agora eu vou ficar aqui do lado, aqui, ó. Que é pra não deixar... Não deixar ferver, né, Patrícia? Não deixar o mel ferver. Mas não é tão rápido assim também, né? Aqui é bem rápido, gente. Não, de ferver, homem. Ah, de A ferver. receita é rápida. Ah, sim. E daí, tinha um pulo do gato com esse mel aqui pra aromatizar ele que você contou pra mim. Conta pro pessoal de casa. Pessoal, aqui eu tenho um pauzinho de canela, tá raminho mesmo de canela de chá, que eu mostrei agora no início. O que a gente vai fazer? Assim que o mel estiver aquecido, a gente vai apagar o fogo e colocar em infusão. O que é infusão? A gente aqueceu o mel, apagou o fogo, pauzinho de canela ali no mel. Vai regar ele por cima e já Deixa tá ali, aromatizado. deitar aromatizado. Deixa ali aromatizado. Tá. Então ainda aqui não esquentou ainda, aqui tá quase ali, né? Tá Pra gente quase. colocar a nossa banana da terra. Eu vou até aumentar um pouquinho o fogo aqui, Patrícia. Até Tá. as 7. Número 7 aqui. Gente, aqui, ó, observe que a manteiga já está começando a derreter. Então a gente vai pegar a manteiga e nós vamos grelhar a banana. Pegar as Isso. bananas. Coloca a bichinha ali. E o queijo, ele também é grelhado, né, O Matheus? queijo também. Então aqui, gente, ó, não precisa estar mexendo. Ela vai ficar aqui, ela vai dourar. Né? O nosso mel aqui já está quase pronto, ó. Não vai deixar ferver meu mel. Ah, como é que eu sei que está pronto, Matheus? Olha, não tem termômetro nem nada. Gente, colocou o dedinho ali, viu que que não está muito quente, que não está fervendo nem quente, a gente já pode aromatizar ele. Matheus, Deus, o livro colocar o dedinho ali. Eu vou ficar olhando ali. Ó, então aqui, ó. 3 minutos tá bom. Tá, Ó a lá, gente tá saindo observa que ele fumaça. está mais líquido, então, Ah, isso. e a gente vai infusionar ele agora. Ah, coloca ali a raminha. Isso, a raminha de canela. Entendi. Olha lá. Não coloca o dedinho não, gente. Meu Deus, o livro, Matheus. Imagina. Então aqui, ó, gente, ele Deixou já está ali. infusionando. Aham. A gente vai deixar ele do ladinho aqui, daqui a pouco a gente já vai
voltar ele Tá. para um ramêcrãzinho. E aqui, quando que eu sei que é a hora de virar a banana? 2 a 3 minutinhos, Patrícia. Ah. Nessa temperatura de manteiga, a gente vai observar com a colher mesmo, com um garfinho, para ver se ela tá Dourando. dourando. Ó, aqui nesse caso Ó. ela falta um pouquinho. Tá. Uhum. Então, enquanto isso, a gente vai cortando o queijo. Perfeito. Gente, ó, o queijo, esse caso é o Minas, né? A cartola ela é feita com queijo manteiga, mas eu não achei o manteiga, por isso eu substituí, e a senhora também pode substituir em casa. Uma fatia grossa de mais ou menos 1 centímetro, 1,5 centímetro, que dá meia faca mais ou menos, né? Um dedinho. Grossa mesmo. 1, 2 fatias. Se caso tiver necessidade para cobrir todas as bananas de mais uma fatia, pode colocar. Mas essas duas aqui, a princípio, é suficiente já para... Suficiente. Aí, esse tipo de queijo, quando grelha, ele não derrete, né? Ele forma aquela casquinha, né, Matheus? Sim, Patrícia. Olha lá, Então a aqui, nossa ó, banana. a gente já está chegando, observa que ela já está caramelizando bem, é isso que a gente quer mesmo, tá? Que ela fique bem dourada. Aqui ela vai fazer o mesmo processo embaixo. Olha lá. E daí depois, tira elas e coloca o queijo. Isso, a gente vai tirar, vai montar ela no prato, Patrícia. Eu vou montar ela nesse prato aqui. Matheus, acho que ele já... Meu fogão tá meio ligeiro. Deixa eu passar um paninho nesse teu. Pessoal, então, ó, aqui ela também já tá boa. Ó. Mas o senhor pode fazer no fogo médio também, tá? Aqui ele tá um pouquinho mais alto, mas já chegou o ponto que a gente precisa. Aí colocamos pra cá. Isso, Patrícia, agora a gente vai montar o prato. Como é que a gente monta? As bananas aqui. Olha, gente, simples, olha só, que sobremesa maravilhosa. Bem de primeira. fácil. Sobremesa de primeira mesmo. Coloca elas alinhadinhas ali. E agora é só esperar a cobertinha delas, que é o queijo. Isso. Aqui, pessoal, a gente não precisa de manteiga nem nada, tá? A gente só pode usar a mesma panela da... Ah, só tira o excesso Só tira da gordura. o excesso mesmo da gordura, que eu coloquei no ramquezinho mesmo, que já vai pra pia. Então a gente já deixa ele reservado aqui. E a gente coloca nossas fatias de queijo. Tá. Panela não muito quente, agora a gente tem que tomar cuidado. Isso. Vou abaixar o fogo. Aí lembrando sempre que a gordura, por exemplo, aqui a gente já tem a nossa garrafa PET, esfria a gordura, coloca dentro da garrafa PET para depois da destinação, né? Óleo, essas coisas todas, não é legal jogar na pia, hein, gente? Guarda na garrafa PET para depois descartar. E agora o queijinho. Agora o queijinho, gente. Mesma coisa da banana, a gente não mexe, né? Porque se a gente mexer, ele pode ser que ele solte água. E tá. outra dica, Patrícia, que ele não esteja muito gelado. Porque ele pode reter umidade e aqui dentro ele soltar um pouquinho de água, né? E a gente não quer isso aí não, tá? Não, só selar ele dos dois lados. Vamos ver, aquela casquinha boa. Isso. Então aqui, Fechou. pessoal, tá quase pronto. Aqui a nossa canela, que tá tudo sob controle. O meu mel aqui não ferveu. Sim, Patrícia, aqui já tá certinho. Então a gente vai transferir esse mel para um Ramecã? Sim. E eu vou pegar uma colherzinha. Pega, fica à vontade. O armário de vitrine, quer que eu consegui ali? Aqui, ó, peguei. Fechou. Só para auxiliar, né, pra gente retirar o queijo da panela. Perfeito. Tá bem no fogo bem baixo, Matheus. Quer aumentar um pouquinho? Não. Aqui, Patrícia, a gente, na verdade, vamos virar o queijo. Ah, tá. Ó, pessoal, observa que ele vai começando a derreter mesmo, por isso que a panela não pode estar muito quente. Ah, tá. Porque ele é grossinho, né? Tem um dedo, então ele vai fazer Sim. todo o processo de derreter. Tá, então os nossos próximos passos, que daí eu vou pro intervalinho, aqui já tá a nossa banana bem grelhadinha, vamos pegar esse queijo, colocamos aqui sobre a banana e depois? Aí a gente finaliza com açúcar mascavo, canela em pó e risco mel infusionado. Em cima. Então tá, então vamos fazer o seguinte, essa parte aqui da canela, do açúcar e do mel, depois eu venho aqui pra gente fazer junto? Pode ser? Sim. A senhora quer que posicione o A queijo? senhora acha tão linda quando eu chamo todo mundo de senhora, né? A senhora... Não, pode já colocar ali. Pode colocar? Quando tiver pronto, o senhor já coloca aqui e já arruma tudo. Tá bom. Fechou? E eu volto aqui só pra gente fazer o grande finale. Tá. Combinado, daí Matheus? Você faz o grande final, pode ser? Eu? É? Risco mel? Jesus! Então tá. Tá bom, então, Desafio combinado. aceito. Tá bom, combinado. Bora de intervalinho bem rapidinho aqui no Vitrine Revista. E na volta nós vamos falar sobre um sentimento, polêmico. O ciúme, gente. Ô, minha senhora, como é que anda o ciúme aí no relacionamento? E não é só no relacionamento, né? A gente tem o ciúme em relação, por exemplo, pais, filhos, com amigos, no trabalho e tudo mais. O que é o ciúme?
Quando que o ciúme se torna tóxico e tudo mais? Super Maurício Valente, terapeuta e criador da reprogramação biológica, está conosco e daqui a pouquinho ele fala sobre esse assunto. Eu volto já já. Estamos de volta com o nosso Vitrine Revista e bora já conversar ao vivo com a nossa repórter Gemima de Oliveira. Gemima que traz pra gente os destaques, né, do nosso portal que está sempre atualizado, portal tarobá.com.br. Boa tarde, Gemima. Quais são os destaques de hoje, linda? Boa tarde, Patrícia. Boa tarde para quem está acompanhando Vitrine Revista. O primeiro destaque de hoje é para falar sobre um assunto que gerou repercussão essa semana. Paulo Oliveira e Virgínia Fonseca posaram juntos em um evento da Grande Rio, a escola de samba, em que Virgínia Fonseca é rainha de bateria. Lembrando que ano passado, Paulo Oliveira, a atriz Paulo Oliveira, passou a coroa de rainha de bateria para a influenciadora Virgínia Fonseca. Isso repercutiu muito, né? Levantou diversas críticas à influenciadora e também levantou ali uma suposta rivalidade entre as duas. A Paulo Oliveira aproveitou o momento, né, do ensaio na escola de samba para colocar um pouco sobre essa rivalidade, essa suposta rivalidade, e ela falou que isso não existe. O que existe são princípios diferentes e pensamentos diferentes entre as duas, mas que isso não impede de prestigiarem momentos como esse do ensaio da escola de samba Grande Rio. Paulo Oliveira também aproveitou o momento do ensaio para falar um pouco sobre os planos para o Carnaval de 2026. Ela falou que, por enquanto, não planeja desfilar no Carnaval de 2026, mas que tudo pode acontecer e fica no aguardo aí, talvez, de uma oportunidade. Outro destaque também que ela falou foi sobre passar o Carnaval desse ano solteira. Recentemente, Paulo Oliveira terminou um relacionamento de longa data com o cantor Diogo Nogueira, que já, né, namoravam e estavam casados há muito tempo. Ela terminou esse relacionamento recentemente, né, o que levantou ali a questão de como ela vai passar o Carnaval solteira. Ela falou que não pretende ter grandes emoções nesse Carnaval. Aqui no Portal Tarobá é possível conferir um pouco mais das falas que a atriz Paula Oliveira colocou em entrevistas durante o ensaio da Grande Rio. Outro destaque do Portal Tarobá que vem gerado repercussão no mundo dos famosos mundiais é a questão de um desentendimento na família Beckham, de Victoria Beckham e do jogador de futebol David Beckham. Eles tiveram um desentendimento com um dos filhos que acusou supostamente do casal tentar sabotar o casamento dele com Nicola Peltz, uma atriz norte-americana. Ele falou sobre uma questão do casamento ser sabotado, o vestido da noiva ser sabotado e também da dança ali do pai de Brooklyn com a mãe ser sabotada também. Isso gerou uma repercussão na internet, né, sobre uma crise familiar. Em meio a isso, uma das noras de Victoria Beckham veio em uma rede social dar uma mensagem de apoio a ela e falar como ela é uma inspiração e também um motivo, né, de orgulho para a família e também uma grande inspiração no trabalho e todos os feitos que Victoria Beckham, ex-Spice Girl, já conseguiu. Aqui no Portal Tarobá é possível conferir um pouco mais sobre os esclarecimentos dessa repercussão e dessa também crise familiar de Victoria Beckham, David Beckham e o filho Brooklyn. E para se manter bem informado, saber mais detalhes dessas e outras notícias de Cascavel e também do mundo, é só acessar portaltarobá.com.br. Volto com você, Patrícia. Perfeito, Gemima. Muitíssimo obrigada, viu? E até amanhã. Seguindo por aqui com o nosso Super Vitrine Revista, vamos de entrevista, gente. Vou conversar agora com o superterapeuta e reprogramador biológico Maurício Valente sobre o ciúme. O ciúme é um sentimento humano, né? Comum, que quase todo mundo já sentiu em algum momento da vida aí. O problema é quando ele não é compreendido e começa a ocupar espaço demais, interferindo aí na confiança, na comunicação e até na liberdade emocional dentro das diversas relações. Mas, afinal de contas, de onde vem o ciúme? Por que ele surge? O que acontece? É possível ressignificar esse sentimento e viver relações mais leves? Bora perguntar tudo isso e um pouquinho mais para o super Maurício Valente. Boa tarde, Maurício, tudo bem contigo? Boa tarde, Patrícia. Feliz de estar aqui com você. Imagina, a felicidade é nossa. Maurício, para a gente começar a entender aí, o ciúme, visto do ponto de vista emocional, ele é sempre negativo? Porque a gente tem uma... Quando a gente fala em ciúme, a gente já meio que torce o nariz, né? Ou ele pode funcionar como um sinal de proteção também? Como toda emoção, Patrícia, não existe emoção negativa, tá? Porque o que é infantil é eu achar que eu vim na vida só para ser feliz. Isso é bem infantil. Nós vamos, na nossa linha da vida, nós vamos experienciar diversos tipos de emoções, tá? E existem emoções e existem sentimentos. As emoções só são 5. Alegria, tristeza, medo, raiva e nojo. Só isso. O resto é sentimento.
Pensa numa limonada. O limão é a emoção. A limonada, gelo, água, açúcar, limão é o sentimento. Tá? Então, assim, emoção é só 5, são as mais raízes. Certo. E o ciúme é um sentimento. O ciúme é um sentimento que me dá, porque ele é um contexto de emoções vividas. Muito bem. E o que é o ciúme? O ciúme é um sinal. Ele é um sinal. Como toda emoção, quando ela vem, ela tem que ser acolhida. Sim, eu quero me livrar daquilo, eu não quero ficar com aquilo muito tempo, mas eu também não posso fugir. O ciúme é um sinal que está te mostrando de um afeto, de algum período de afeto que você teve muito inseguro. Muito inseguro. Uma sensação de abandono muito forte, mal curada. Uma ferida de abandono que não fechou. E às vezes você não tem noção, porque você está tendo ciúme agora que você começou a namorar, com 20 anos, 19 anos, né? Então você não tem noção do que aconteceu com você lá atrás. Tá, e daí, até vou já falar com vocês, telespectadores, quem quiser mandar mensagens pra gente aqui no nosso WhatsApp, né, para acompanhar a nossa conversa também, tiver alguma dúvida, pergunta ou mesmo algum comentário para fazer sobre o tema, né, ciúme, pode mandar pro nosso WhatsApp, 991-22-2899, tem QR Code aqui para vocês também, só apontar a câmera do celular. Aí, Maurício, quando a gente fala de intensidade desse ciúme, porque a gente sabe que tem algumas pessoas, por exemplo, que tem um ciúme, eu não sei se podemos chamar assim de leve, moderado e um ciúme exacerbado, como que é? Tem a intensidade desse ciúme? Assim, tecnicamente, quando ele ultrapassa um limite suportável, quando que você sabe disso? Quando você sofre pelo ciúme. Por exemplo, eu tenho raiva, eu sinto raiva, mas às vezes a minha raiva é passageira, passa um carro que fez isso, alguém que falou uma coisa estranha para mim e tal, beleza, ela veio e foi embora. Agora, quando o ciúme ele começa a fazer você sofrer, você perde a sua qualidade de vida, ou você tira a qualidade do outro, então aí nós chamamos que ele já é um ciúme bem disfuncional. Tecnicamente, ele não deveria existir. Ele não deveria existir. Por quê, Patrícia? O que é o contrário do ciúme? Vamos lá, eu gosto de fazer essa dinâmica. Qual que é o contrário da vida? A morte? Não, o nascimento. O contrário de nascer... É morrer. Exato. E não, todo mundo fala, qual é o contrário da morte? É a vida. Não é. Porque muitos acreditam que a vida pode continuar de alguma forma. Então, morrer é nascer. Qual que é o contrário do ciúme? Qual é o contrário do ciúme? Interessante, né? Qual que é o contrário do ciúme? A segurança. Segurança. Então, quando eu estou seguro, eu não tenho ciúme. Então, se você parar para pensar, tá, um pouquinho aceitável, desde que não te faça mal, não faça mal pro outro. Mas não era para ter ciúme. Porque se eu sou seguro, estou seguro numa relação, eu não tenho ciúme. Correto? Certo. Por isso que é um trauma de apego, apego deficiente, um apego inseguro que aconteceu lá atrás. Por exemplo, uma mãe, a chegada de um irmão que não é trabalhada por uma mãe bem. Às vezes você é um irmão mais velho, chega o pequeno, é tudo pequeno, eu perdi o apego da minha mãe, eu posso me tornar uma pessoa ciumenta. Isso é uma das coisas bem comuns que a gente encontra em consultório. Então, essa falta de segurança. Então, eu não costumo falar assim que existe uma quantidade de ciúme certo. O ciúme não foi feito para existir. Entendi. Inclusive, aqui o pessoal da produção me avisa, ó, a primeira pergunta tem bem a ver com o que o Maurício está falando agora em relação a irmãos, ó. Desde pequeno, o Rodrigo de Santa Cruz mandou essa pra gente agora. Desde pequeno, tive que lidar com ciúmes quando meu irmão nasceu. Até hoje, tenho recordações que me deixam triste. Ter que dividir a atenção com os meus pais não foi nada fácil. E é assim, muitas pessoas passam por isso e talvez vai refletir só lá na frente? Só lá na frente. E não tem a ver, você sabe que não tem a ver exatamente com a chegada do irmão. Tem a ver com o comportamento dos pais na diferenciação da criação. Olha. Muito pai e muita mãe acreditam que, o que acontece? O menino tem 6 anos, chega outro. É uma idade bem territorialista, tá? Você ter filho quando o outro tem 6 anos, 5 anos, beleza. O que os pais fazem? Você tem que ajudar, o seu irmão é pequeno, você já tem 6 anos. Nossa. Mas ele é uma criança ainda. Então, é aí onde o ciúme começa a se instalar. Então, às vezes, é tudo a atenção mais pequena, porque os pais acham, não, você já tem 6. Ou falar para o marido, não, ele já tem 6, ele já se vira. E não é bem assim. Então, não é o fato da chegada do irmão em si, é a diferenciação, o preterimento numa criação de um pai e de uma mãe, que isso faz a bagunça. E aí isso vai ficando incutido na pessoa, mal curado. Chega na idade adulta, ela vai namorar, aí você já viu.
Ciúme. Aí vira. Sim, E aí a assim. pessoa não sabe por quê. E o mais interessante é que se ela separa, ela só troca de ciúme pro outro que vai vir. Ah, fica no ciclo. Ela fica no ciclo. E E como quebrar? E o que fazer? O ciúme tem cura? tem cura, tem cura. Ele tem cura, mas a cura é extremamente arregada. Aquele trauma de desapego, o medo do risco de perder, o medo do abandono, ou o abandono exatamente que aconteceu. Então você cura quando você está disposto a olhar para lá e fazer as dinâmicas necessárias para você entrar num processo de cura. E já adianto para você, tá? Esse tipo de trauma não é só trauma na cabeça. A dinâmica não é só a dinâmica de ficar conversando e usando técnicas cognitivas ou comportamentais. A dinâmica é corporal também. Os traumas, eles ficam inseridos no corpo. Como marcas. Chama memórias implícitas. Olha. São as fases da nossa vida em que eu não pude verbalizar alguma coisa. Então eu guardo no corpo. Então essa hiperativação, essa sensação de não ter completado uma ação que precisava ser completada lá atrás, isso também precisa ser incluído num processo traumático de cura, num tratamento, junto com o processo cognitivo. E onde vai se instalar no corpo? É qualquer lugar essa marca, digamos assim, Maurício? Exatamente. Aí depende. Se for raiva, se esse ciúme lá atrás, esse desapego, esse apego injusto ou inseguro lido pela pessoa, foi mais no sentido de raiva, você tem todo o sistema gástrico afetado. Esôfago, estômago, intestino. Se foi mais uma sensação de impotência, a parte corporal bem afetada já vai ser mais tireoide. Tireoide é medo e impotência. Se foi percebido como uma injustiça, eu tenho pescoço. Então, o corpo fala. O corpo é fofoqueiro. Inclusive, já tive a oportunidade de falar isso no seu programa. O corpo fala. O corpo é fofoqueiro. Então, assim, aonde está o sintoma, quando há o sintoma, também é uma leitura bem importante para a gente, para ajudar na resolução desse conflito. Agora tem uma frase para a gente concluir, Maurício, que fala assim, mas se a pessoa não tem ciúme é porque ela não ama. Mito? Verdade. Totalmente mito. A pessoa que não tem ciúme é uma pessoa que ama e é segura. O ciúme não tem a ver com amor. Ciúme tem a ver com segurança. E que não é culpa nossa, né, Paty? Às vezes eu fui criado, não foi me passado muita segurança. Também não é culpa dos pais, tá? Aqui ninguém é promotor de justiça, nada. Só que às vezes faltou essa segurança. Então ciúme não tem a ver com amor. Perfeito. Viram só, gente, que papo gostoso. Podíamos ficar mais tempo aqui? Podíamos. Então, Maurício, volta ao nosso programa com outros papos bem legais aí pra gente falar com vocês, nossos telespectadores. Muitíssimo obrigada, viu, Maurício? Obrigado Até uma a você, próxima. Paty. Um prazer. Bora lá, vamos seguindo aqui com o nosso programa. Deixa eu falar pra vocês. Eu não sei, é da época de vocês o orelhão? Da minha né? Eu tive esse negócio da ficha, do cartão, mais do cartão, né? Cartão colorido, assim, bonito e tal. Você já fez uma ligação com o orelhão? Não? Você não sabe. Era muito... A musiquinha dele, entendeu? A questão de ligar, a cobrar, né? Pro pai, pra mãe, em casa. Quem nunca viveu essa experiência, né? É nostalgia, né, gente? E os orelhões estão dando adeus. Terminou aí essa questão da concessão e eles vão desaparecer das ruas. O fim da concessão da telefonia fixa começou, então, a retirar definitivamente esses telefones públicos. E a nossa maravilhosa Tátila Pereira conta mais pra gente sobre esse universo. Olha só. Alô, amor, tô te ligando de um orelhão, tá um barulho, uma confusão. Antes de o mundo caber na palma da mão, ele estava afincado no concreto. O orelhão foi por décadas a unidade básica de conexão humana no Brasil. Era um ponto de encontro para conversas que tinham dia e hora para acontecer. Usei muito orelhão na minha vida, muito orelhão. Até para falar com as pessoas que eram distantes de outra cidade, que aí a gente tinha que programar um horário na última ligação e falava assim, amanhã eu ligo tal hora da manhã. E a gente ia correndo no orelhão e esperar a ligação. Quando não tinha fila, a gente tinha que aguardar. Na época, acho que era o único meio de comunicação, por algum tempo. Era uma época em que ter uma linha telefônica fixa em casa custava o preço de um carro e levava anos para ser instalada. E o celular estava longe de ser algo acessível e uma extensão do nosso corpo. Com um orelhão na frente de casa, Hélio corria atender assim que tocava. A gente tinha que ligar quando era carta ou tinha que ligar para um parente, né? E aí era o seu orelhão que era a salvação da gente, né? Aí tinha alguns lugares que você tinha que ligar
e avisar a pessoa que tal hora ia ligar, que você não tinha como falar com a pessoa. E daí a pessoa que estava mais próxima do orelhão avisava. Na frente da minha casa tinha um orelhão, e aí geralmente as pessoas ligavam, ó, fala para fulano de tal que eu vou ligar tal hora. Daí eles ligavam para a gente e a gente avisava a pessoa e a pessoa ia lá para poder receber a ligação. O tilintar das fichas, depois as unidades do cartão caindo uma a uma, as chamadas a cobrar, são muitas lembranças. Chamada a cobrar. Para aceitá-la, continue na linha após a identificação. Momentos de um tempo que passava mais devagar. A comunicação estava bem mais distante. Hoje é só teclar. Antigamente era bem mais difícil. Tá mais fácil. A gente tinha que caminhar aí por 1 quilômetro, né? Que nem eu tô dizendo, pra gente vir na vila para daí ligar, né? O orelhão era de ficha, depois passou a cartão, né? O orelhão nos ensinou a esperar, a sintetizar, até porque os créditos acabavam, e principalmente a ouvir. Eles agora vão se tornar monumentos de uma era analógica que está se despedindo. Eles vão começar a ser retirados definitivamente das ruas de todo o Brasil neste mês. Segundo a Agência Nacional de Telecomunicações, 38 mil aparelhos ainda permanecem no território nacional. A maioria sem funcionar. A retirada começa agora porque, no ano passado, acabaram as concessões do serviço de telefonia fixa das 5 empresas responsáveis pelos aparelhos. A extinção dos equipamentos não será imediata em todos os locais. Em janeiro, começa a remoção em massa de carcaças e aparelhos desativados. Os orelhões só devem ser mantidos em cidades onde não há rede de celular disponível. E só até 2028. O processo de retirada já vinha acontecendo nos últimos anos. Como contrapartida pela desativação, a Anatel determinou que as empresas devem redirecionar seus recursos para investimentos em redes de banda larga e telefonia móvel. O capítulo final de um tempo que as novas gerações só conheceram por relatos. Era tipo um postinho para fazer uma ligação quando estava no meio da rua, sem algum outro telefone por perto, não era? Consegue imaginar como é que era nessa época aqui? Tem que se comunicar dessa forma? Não. Como que você acha que é? Eu acho que tinha que pegar um cartãozinho e daí inserir ali, dava de algum jeito, para fazer a ligação, né? Consegue se imaginar tendo que se comunicar só desse jeito? Acho que não. E justamente por isso a ideia de que eles possam ficar literalmente para a história. A Secretaria de Cultura está enviando um ofício à operadora de telefonia para que essa raridade, que já está na frente do Centro Cultural Gilberto Mayer, possa ser cedida ao município, como uma memória. Os orelhões, eles fazem parte da nossa história. Esse que está instalado aqui em frente ao Centro Cultural também faz parte da nossa história. E nós, enquanto Secretaria de Cultura, através da Beth Leal, nós vamos estar oficializando, pedindo através de ofício, para que esse orelhão fique no Museu da Imagem do Som. Fique aqui como um ponto de referência e seja um patrimônio histórico da nossa cidade, né? Então, não tem como deixar ele sair daqui, desse espaço, da Rua Duque de Caxias, e não contar uma história. Ele precisa permanecer. Uma lembrança física do equipamento icônico, já que o sinal de linha vai cair permanentemente. Por aí, viu, gente? Que legal, que nostálgico, né? Detalhe que assim, né? Todos vão ser retirados, Patrícia? Não. Segundo o pessoal, acho que cerca de 9 mil ainda vão ficar no Brasil todo daí, né? No Brasil todo, cerca de 9 mil orelhões ainda vão ficar, porque tem regiões do Brasil que ainda não chegou essa questão da linha, cabo, piriri, pororó. Então, daí eles vão manter aí o tal do orelhão nesses locais. Ou seja, vão ser ponto de visitação até para isso, para o pessoal conhecer o orelhão. Mas é legal, né? Você aí de casa, tenho certeza, né? A maioria já utilizou um orelhão na vida, já teve aquela coisa quando fez o toque do teve lembranças também. Como é gostoso, né? Como é legal olhar um pouquinho para trás e também ter essas questões nostálgicas. E a gente vai contando a história a partir de agora de que o orelhão vai nos deixar, mas nós teremos no Centro Cultural, então, Gilberto Mayer, um ícone ali para a gente lembrar e contar para os nossos filhos e netos tudo que abarca essa história também. Bora continuar aqui com o nosso Vitrine Revista e vamos de entrevista.
Muita gente segue a vida normalmente, né? Trabalha, se relaciona, cuida da casa, da família, cultiva a fé. Mas por dentro, carrega, vamos falar assim, de prisões silenciosas que vão limitando pensamentos, emoções e escolhas sem que a pessoa perceba. Estou aqui agora, gente, com o pastor Magu, ele que é escritor e psicoteólogo e estudante também de psicologia, para a gente falar sobre esse livro aqui, ó. Prisões Invisíveis e as Chaves para a Mentalidade Livre, que fala justamente sobre essas questões de, na teoria, sermos livres e ainda assim, né, pastor, nos sentirmos aprisionados. Boa tarde, pastor, tudo bem contigo? Boa tarde, Patrícia, tudo bem? É uma alegria estar aqui, uma honra. Obrigado pelo convite e poder falar desse livro é muito bom. Imagina, o prazer é todo nosso. Bom, aqui, já na capa do livro, né, no título, a gente tem que enxergar um pouquinho mais, ó, a gente tem uma palavra forte que é prisão. Quando a gente fala dessa questão de prisão, pastor, que tipo de prisão, que tipo de coisa a gente está aprisionando dentro da gente? Quando a gente fala de emoção, mental, do corpo, explica mais pra gente. Esse título, ele nasceu com o propósito não de falar de prisões externas, de prisões que têm grades físicas ou prisões que nós conseguimos enxergar, mas sim de prisões internas, que estão na nossa mente. Muitas vezes nós vivemos essas prisões, quem vive dentro dessas prisões sabe, sente, mas não consegue identificar, por isso são invisíveis. E são, na verdade, caminhos neurológicos. Estávamos aqui ouvindo o terapeuta falar sobre um sentimento que é o ciúme. Isso. E o ciúme, ele também faz parte, também é uma prisão. E essa prisão dentro de um caminho neurológico se institui a partir do momento que aquela pessoa começa a viver com aquele sentimento. Então, ela começa a viver aprisionada. Por isso o tema Prisões Invisíveis. E o livro traz, então, chaves para que as pessoas, para que todos nós, possamos viver essa verdadeira liberdade. Possamos nos libertar. Durante a tua caminhada, né, a tua jornada acadêmica, de palestras e tudo mais, de conversas, qual foi, assim, que as pessoas mais conversavam contigo sobre essas prisões? Porque, assim, às vezes a vida da pessoa aparentemente parece normal, mas ela vai carregando esses sentimentos, essas emoções, vai aprisionando tudo. Quando que ela se dá conta de que isso está acontecendo, que ela está sendo uma prisioneira invisível? Esses sentimentos, eles fazem parte do ser humano, fazem parte da nossa constituição. Quando a gente é formado no nosso ambiente familiar, em todas as estruturas que a gente vive, esses sentimentos são formados. O problema é quando esses sentimentos começam a governar a nossa vida. E através desse comportamento que reflete o sentimento, então, isso impede que a pessoa viva na sua totalidade. Muitas pessoas acabam querendo não viver com esse sentimento, né? Eu estava ouvindo aqui o terapeuta falar sobre o ciúme. As pessoas não querem ter ciúme, mas o ciúme acaba sendo uma prisão quando ele governa a vida daquela pessoa. Isso. Então, como pastor, eu sempre enxerguei essas dificuldades, essas prisões que trazem sofrimento. Mas como estudante de psicologia e fazendo um curso de psicoteologia, eu consegui entender quais são os caminhos que essas prisões se formam na mente de cada pessoa. No livro, por exemplo, sentimentos como o medo, a culpa, a ansiedade e a carência emocional, eles aparecem como temas centrais. Por que eles têm tanto poder? E quando a gente fala na sociedade de hoje, né, a ansiedade também toma conta. Por que a escolha desses principais, pastor? Então, esse livro, Prisões Invisíveis, ele conta uma história, a história da minha vida. Eu sempre acompanhei pessoas em aconselhamento, na igreja, caminhando junto com famílias, e percebia muitas pessoas saindo do aconselhamento livres e mudando o comportamento, mas muitas queriam mudar, mas não conseguiam. Então, ao perceber isso, eu comecei a identificar que existem prisões e as pessoas não conseguem se libertar dessas prisões sozinhas. E o livro trata e mostra sobre essa prisão
invisível de cada pessoa. É muito interessante que a culpa, ela gera acusação. E muitas pessoas não conseguem se libertar e ficam se acusando durante muito tempo. Sabe, Patrícia, eu acompanho na minha vida ministerial e também no meu trabalho, eu acompanho muitas pessoas com problema de vícios, com vários vícios. E muitos desses que eu acompanho se culpam. Olha, mas eu não devia ter feito isso, eu não devia agir dessa forma. E é interessante que esse lugar onde essa pessoa está não liberta ela. Vai apenas trazer mais consequência. Então, o livro ele trata sobre culpa, medo, né? O medo que impede muitas pessoas de darem o primeiro passo, de fazerem algo diferente. Eu estava vendo aqui a receita, né? Que você estava falando ali, e vendo quantas pequenas dicas, e às vezes a gente não vai para a cozinha por medo de não dar certo, mas fica bom. Você pode dar o primeiro passo. E muitas vezes nós somos aprisionados pelo medo. Nós também temos um sentimento de rejeição por conta de muitas vezes que somos rejeitados em tantos ambientes. E isso nos faz paralisar. E ainda a codependência, né? Ou quando nós olhamos para as pessoas e espelhamos nelas, ou queremos que elas mudem, mas na verdade nós precisamos mudar. Nós que precisamos entender o que na nossa vida precisamos realmente ter uma mudança para que a gente possa então viver essa liberdade. Que maravilha. E as chaves e o caminho, gente, a gente encontra então numa leitura pelo jeito intensa, mas ao mesmo tempo leve, do livro do Pastor Magô. Pastor, muitíssimo obrigada, viu, pela presença aqui no nosso Vitrine Revista. Até uma próxima. Até uma próxima, eu que agradeço, muito obrigado. E muito obrigada pelo presente também, viu? Ganhei um livro e uma xícara maravilhosa do Pastor Magô também, depois eu mostro para vocês nas nossas redes sociais. Bora lá, seguindo por aqui, gente, a gente vai de intervalinho bem rapidinho aqui no nosso Vitrine Revista e na volta eu vou pra cozinha, porque na cozinha, Matheus tá me aguardando com a nossa receita deliciosa, gente, uma receita nordestina, uma sobremesa deliciosa, que é a Cartola, o nome da sobremesa, porque a gente já explicou lá no comecinho, mas a gente repete daqui a pouquinho pra senhora também, viu? Intervalo é bem rapidinho, olha lá, a gente já vai finalizar essa receita, eu volto já já. Estamos de volta com o Vitrine Revista e já vamos falar de Biostratos. Praia, piscina, rua, sol, vento, poluição, gente. Você já parou para pensar por tudo que o seu cabelito passa, gente, todos os dias? Os fios estão sempre expostos a agentes agressores em qualquer ambiente. E é exatamente por isso que a nossa maravilhosa Biostratos tem essa linha aqui, olha só, essa linha maravilhosa que é a linha Mais Proteção, um verdadeiro escudo para a beleza dos seus cabelos. A linha Mais Proteção da Biostratos, ela foi desenvolvida para blindar os fios contra os poluentes. Ela tem ação quelante, ela desintoxica profundamente, ela elimina impurezas, os metais pesados acumulados aí do dia a dia. Sabe aquele esverdeado que aparece depois da piscina? Então, essa linha também ajuda a remover esse efeito aí que a gente não gosta não. E por aí vai, viu? Ela protege do sol, do calor, do secador, evita o desbotamento da cor e combate o ressecamento, mantendo os fios sempre saudáveis, hidratados e cheios de vida. Indicado para todo tipo de cabelo. Biostratos, compre nas melhores lojas ou também online, biostratos.com.br. Bora seguindo por aqui, vamos para a cozinha agora para finalizar o nosso Vitrine Revista experimentando uma receita deliciosa. Antes a gente tem que finalizar, né, essa nossa receita. Super Matheus já está por aqui. Falou que ia me colocar no esquema forte aqui também, tá no meu contrato, então tá tudo certo. Matheus, aqui então nós temos a banana que já foi grelhada, o queijo generoso que também foi grelhado ali na nossa frigideira. E agora? Patrícia, agora nós vamos finalizar com açúcar mascavo e a canela em pó. Pessoal, aqui é uma sobremesa tanto gelada quanto quente. Então o queijo quando ele estava quente é ótimo, mas se ele está em temperatura ambiente, ótimo também, não tem problema. A senhora pode consumir tanto gelada como quente. Perfeito. E agora a gente vai dar aquela salpicadinha, é isso? Salpicadinha, tá bom. Então nós vamos colocar um pouquinho de açúcar mascavo primeiro. Tá, vamos de açúcar mascavo primeiro. Vai lá, Matheus. Pessoal, quantidade a gente coloca uma colherzinha de sopa, a mesma proporção de açúcar mascavo. Assim?
Isso, nossa. Eu acho que a Patrícia tem que vir pra cozinha mais vezes, gente. Tá vendo? Eu aprendo muito com vocês aqui. Deixa eu deixar aqui esses... Pode deixar, Vai lá. Patrícia. E agora, a canela. A canela. Pessoal, essa mesma medida que a Patrícia está fazendo aqui, ó, vocês podem fazer em casa. Perfeito. Essa mesma quantidade no olho, né? A gente sabe que a canela é um pouquinho mais forte, então a gente coloca essa quantidade que a Patrícia colocou, que é salpicar por cima. Açúcar mascavo, mesma coisa. Não tanto também, mas uma proporção que fique justa ali. Perfeito. E agora vem essa pegada do mel aqui, né, meu amigo? Agora vem meu o Deus. mel, Patrícia. Pessoal, lembra lá que a gente fez a infusão com mel? Então o que a gente vai fazer? A gente vai tirar o pauzinho de canela aqui. Eu deixei um pratinho aqui, Patrícia, pra Perfeito, gente... vamos chegar mais perto aqui, vai lá. Aqui. Pode. Ó, lá vem. Diretor. Mostra lá, Piller, por favor. O meu sem canela, tá? Olha, mas vocês... Olha. Você vai ver só, você vai ver se sem canela. Vai ficar delicioso aqui. Eu pego assim e daí vou negociando. Patrícia, isso. Ó, pessoal, aqui a apresentação tem um jeito certo? Não, é do jeito que a senhora achar melhor, o jeito que a senhora achar que fica melhor aqui no prato. Pode fazer sem medo, tá? Pode fazer sem medo. Olha só. Ó. Isso para aqui, ó. É Aqui, chefe, diretora, gente. aqui, ó. Aqui, diretora, aqui, ó. Ixi, foi pra fora. Aqui, ó. Para. Aqui vai um pouquinho, aqui que é pra dar o gosto. Tchan, né, Patrícia? Ux. Pessoal, olha só. Aqui a gente pode ver que ficou lindo, tá? Tá lindo, tá muito bom. Não tem um jeito certo, tá? Não precisa ser com precisão. E aqui eu posso provar aqui, né? Pode provar. Aqui. E tem um enfeite ali. Nós temos... Me conta o teu Instagram. Meu Instagram é mateus.cookline. E se vocês quiserem mais receitas, eu posso estar postando lá também. Direto eu posto alguma coisa ou outra. Perfeito, pessoal, ó lá. Ali, ó, pra ficar bonitinho. E agora, Patrícia vai provar na câmera 1. Tá muito gostoso, diretor. Você não sabe. Ó. Quer, Adriel? Tirar o olho daqui? Deixa um pedacinho pra você, tá, Adriel? Delicioso, Matheus. Obrigada, meu Patrícia, olha, muito obrigado. Sempre bom te receber por aqui, viu? Eu que agradeço pelo convite. E até a próxima. Até a próxima. Gente, beijo grande. Amanhã estamos de volta a partir das 2 horas da tarde. Fui, não fui? Tem essa receita deliciosa pra Patrícia Sonsinha.